Bom, gente, mais uma vez, boa noite. Já iniciei aqui a gravação, né? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, normalmente a gente começa a aula fazendo uma revisão da aula anterior, né? Como a penúltima aula foi a aula 7, e na última aula a gente fez a revisão da aula 7, né? E acabou fazendo exercício e não dando tempo para entrar na aula 8, então não faria muito sentido a gente fazer a revisão da revisão, né? Então, já vamos entrar direto aqui na nossa aula 8, tá? Então, deixa eu compartilhar o material com vocês. Então, na aula... Lembra que na aula 7 a gente falou sobre empreendedorismo social, né? Então, hoje, na aula 8, a gente vai ver as características do empreendedor social, né? O perfil dessa pessoa. O perfil desse empreendedor. Gente, não esqueci que a gente não acabou o exercício 7, não, tá? Depois da aula 8, a gente conclui o exercício que a gente começou na última aula, não deu tempo de concluir. Só para a gente já ir tratando um assunto. Gente, vou abrir aqui o meu arquivo do lado também, porque essas barrinhas aqui me atrapalham a leitura, então eu vou acompanhar com o meu arquivo aqui do lado. Vou deixar aqui o slide também aqui do lado, assim, na hora que a barrinha atrapalhar, eu tenho como ver aqui. Bom, então a gente vai analisar, né, ou a gente vai verificar as características ou o perfil do empreendedor social, né? Qual o perfil que tem essa pessoa? Né? Bom, o objetivo dessa aula, né, é identificar as características e o perfil do empreendedor social, né, ou dos empreendedores social, descrever o que é a motivação, ou seja, o que leva uma pessoa, né, o que motiva uma pessoa, o que leva uma pessoa a ser um empreendedor social, né? E vamos apresentar um estudo de caso, né, sobre o perfil do empreendedor social. Né? Então, esse é o objetivo da aula de hoje. Bom, características do empreendedor social. O empreendedor social, ele é um inovador, como qualquer outro empreendedor, né? Ele é inovador. E ele quebra paradigmas com uma nova ideia que combina a solução de problemas sociais, e tem um forte senso de ética, né? E apresenta a visão de mudança. Então, essa definição não é minha, é do Bornstein, que está lá na bibliografia, né? Então, essa característica, ou melhor, a gente vai analisar as características através das definições, né? Então, essa definição aqui, né, ela nos chama atenção, né, ou ela caracteriza o empreendedor social como um elemento inovador, como qualquer empreendedor, né? Ele é um elemento que tem visão, que procura soluções, né, inovadoras, soluções que normalmente as pessoas, de uma forma geral, não veem a solução, né, mas ele procura, ou ele vê, como visionário, ele vê uma forma de resolver isso, né? Então, essa definição enfatiza o fato do empreendedor social ser um cara inovador, de visão, né? E, lógico, ser uma pessoa ética, né? Até não teria sentido alguém que quer ser
resolver problemas sociais se não fosse de uma forma ética, né? Aqui também chama atenção para a liderança, né? E, lógico, é um cara persistente. Aqui nós temos uma outra definição que fala que o empreendedor social é um indivíduo inovador e transformador, que também é líder, contador de histórias, né? Gestor de pessoas, oportunista, né? Oportunista no sentido de ele, com a visão dele, ele determina as oportunidades, né, onde, como ele vai resolver o problema, né? Visionário e criador de alianças. Ele reconhece um problema social e organiza e cria e gerencia. Gente, aqui a minha barrinha está me empatando de vez. Se alguém quiser ler para mim, eu agradeço, senão eu já pego aqui meu... Então, cria e gerencia um negócio para realizar mudanças sociais. Isso. Então, essa definição também não é minha, né? Do Leadbeater, também está lá na bibliografia. Então, essa característica também enfatiza, né? Cara inovador, todo empreendedor tem que ser. O transformador, porque ele quer transformar no sentido, né? Que existe um problema, existe problemas, né? Então, ele quer transformar essa realidade. Né? Então, aqui enfatiza o aspecto transformador, o aspecto líder, né? Ele é uma pessoa comunicativa, né? Ele é gestor, né? Então, tem que ser comunicativo, né? Enfatiza aqui o fato comunicativo, o visionário e conciliador, né? Porque o empreendedor social, nós já vimos anteriormente, né? Que ele atua aonde o Estado não consegue ou não, né, não está atuando e nem se percebe que o Estado vai atuar de imediato, né? Então, nesse sentido que ele é um gestor e oportunista e, né, e cria essas alianças, né, entre a comunidade e aonde ele vê que pode resolver o problema, né? Então, o aspecto do conciliador. Uma outra definição, né, do Thompson, ele diz que o empreendedor social é uma pessoa que percebe onde há alguma necessidade que o sistema de bem-estar do Estado não atenderá e reunirá os recursos necessários, geralmente pessoas, voluntários, dinheiros, instalações, para fazer a diferença. Então, essa definição do Thompson, né, ela enfatiza essa característica de empatia, né, essa característica emocional do líder, né, do empreendedor social. Né? Então, ele percebe que há necessidade que não vai ser atendida pelo Estado, pelo menos em termos de curto prazo, de imediato, né, e precisa ser resolvido. E ele faz isso aí através, né, da sua empatia, contando com as pessoas. Então, lembra que nós vimos que o empreendedor social, uma das características é que o empreendedor social, ele sempre empodera a comunidade, ele faz com o engajamento da comunidade, né? Então, ele enfatiza aqui o aspecto empatia, né? O aspecto emocional, ele se envolve com o problema, com a comunidade, e cria valor social, né? Essa é uma outra grande característica do empreendedor social, ou seja, de criar valor na sociedade, né? De resolver o problema, mas não simplesmente resolver no sentido de dar a solução, mas de criar a solução com a participação da comunidade. A outra definição diz que é o seguinte, que o empreendedorismo social engloba as atividades e os processos realizados para descobrir, definir e explorar oportunidades a fim de aumentar a riqueza social, criando empreendimento ou gerenciando organizações existentes em um ambiente inovador,
né? Essa definição é do Zara. Então, aqui também, né, essa definição enfatiza o aspecto, né, do inovador, o aspecto de ser uma pessoa proativa, né, empreendedora, né, e também o aspecto de gestor, né, porque o empreendedor social também, né, ele precisa gerir o negócio, né, gerir a atividade que ele está o bem que ele está desenvolvendo na comunidade. Então, pode-se afirmar que as principais características do empreendedor social são, né, que a gente viu, liderança, persistência, né, porque os problemas não são resolvidos facilmente, de uma hora para outra, então ele tem que ser um elemento persistente, que vai atrás, né, das soluções, que cria valor, né, social, né? Por quê? Porque o empreendedor social, ele trabalha com a comunidade, com o engajamento da comunidade, com a participação da comunidade, né? Então, com isso, ele está empoderando aquela comunidade, consequentemente criando valor social. Ele é agente de mudança, né? Porque ele transforma alguma situação, né, que não é condizente, que ele em que ele não está de acordo, né, que ele quer mudar, né, então ele é um agente de mudança, é uma pessoa dedicada, responsável, né, inovação e líder e gestor. Então, resumindo, essas são as principais características, né, do empreendedor social. O empreendedor social, os empreendedores sociais desempenham papéis de agente de mudança no setor social Então, quando ele adota uma missão capaz de criar e manter um valor social. Gente, deixa eu sempre acompanhar aqui com o meu slide que está aqui que eu coloquei no celular, porque a barrinha aqui me complica a vida. Bom, então ele faz esse empreendedorismo ao adotar uma missão capaz de criar e manter valor social, né? Empoderamento da sociedade, onde ele vai, ao transformar, né, aquela situação, né, ele vai trazer valor para aquela comunidade. Reconhecer e buscar novas oportunidades para atender essa missão, envolver-se constantemente no processo de inovação, adaptação e aprendizagem, né? Porque toda mudança, ela requer, né, inovação no sentido de desenvolver, né, desenvolver processo, de desenvolver soluções, né? Adaptação e aprendizagem, né? Porque, lógico, a comunidade participa, se engaja, então também, né, ela se adapta à nova situação e aprende com ela, né? Ao agir com ousadia, desconsiderando a limitação dos recursos disponíveis, né? Então, o empreendedor social, ele nem sempre, ou ele normalmente, ele não tem os recursos facilmente na mão dele, né? Ele vai trabalhar para conseguir esses recursos, né, e desenvolver o que ele quer. Ter senso elevado de responsabilidade e transparência com os grupos atendidos e com os resultados gerados, né? Então, lógico, até numa empresa que é privada, que é particular, né, há necessidade de transparência, muito menos numa situação pública, né, onde se está trabalhando para uma comunidade, onde se está desenvolvendo soluções para uma comunidade e com a participação dessa comunidade e com o engajamento dela, né? Então, lógico que há necessidade, né, de transparência, tanto dos grupos atendidos, né, quem está sendo atendido com aquela ação social e os resultados que estão sendo gerados, né? Bom, ele é um agente de mudança altamente responsável, né, dedicado e
um elemento que, de alguma forma, ele faz uma alerta social. O empreendedor social mobiliza as ideias, as competências e os recursos, né? Tanto físicos quanto humanos. Humanos, porque lembra que sempre vai participar, que a comunidade vai participar, né? E devido a seu forte apelo emocional, consegue o engajamento das pessoas para a realização dos seus objetivos. Portanto, pode-se dizer que o perfil de liderança forte é uma das características, né? Então, ele precisa ser um líder, precisa ter esse perfil, essa característica forte de liderança, né? Devido à escassez dos recursos, o empreendedor social precisa se relacionar com investidores e colaboradores com o seu fim social. De modo que a capacidade de relacionamento é uma característica marcante e fundamental, né? Lógico, o empreendedor social, né, ele normalmente não é uma pessoa que ele tem os recursos, né? Ele tem a motivação para resolver o problema, mas normalmente ele não tem os recursos. Então, esses recursos ele vai ter que obter de terceiros, de empresas, de investidores, né? Pessoas que vão colaborar, né, em termos financeiros para se atingir as metas que ele deseja. Então, né, ele tem que ter essa capacidade de relacionamento em diversos níveis, tanto no nível da comunidade quanto em outros níveis que vão ajudar a comunidade, né? O senso de ética e moral é essencial para o empreendedor social, né, que introduz grandes mudanças estruturais na sociedade e precisa mudar a maneira como muitas pessoas fazem suas coisas. Se não apresentar ética e moral em suas ações, a probabilidade de sucesso será reduzida significativamente. Então, veja bem, imagina um líder, né, um empreendedor social, né, se ele não tiver ética e moral, né? Então, lógico que ele não é uma pessoa que vai motivar as pessoas a segui-los e acreditar nas soluções que ele está propondo. Bom, agora vamos falar da motivação do empreendedor social, né? O que motiva alguém, né, ser um empreendedor social, uma vez que ele não está trabalhando para ele, né? Ele não está obtendo benefício para ele como pessoa, para ele pessoalmente, ele está obtendo, ele está procurando, né, benefícios para a comunidade, né? Ou seja, para nós, não para ele pessoalmente. Então, o que motiva, né, uma pessoa a ser um empreendedor social? Primeiro, né, ser grato pela vocação de empreendedor social, né? Então, ele tem aquela vocação, ele gosta disso, ele se dedica a isso, ele é grato por isso, por ter essa vocação, né? Ser determinado para concretizar suas ações sociais, né? Então, ele tem a vocação, ele quer, né, ele vê como pode resolver problemas, ele tem visão, ele é inovador, e ele é determinado para concretizar, para fazer, né, para agir e conseguir fazer essas ações sociais. Ele é um cara otimista, né, frente aos espaços e contextos de futura intervenção, né? Então ele acredita, né, que ele vai poder resolver os problemas, né? Transforma a indignação diante da desigualdade social em ações efetivas, né? Então, não é simplesmente ele é inconformado com os problemas que existem, né? Ele tem indignação em relação aos problemas existentes, mas, né, mas não é um cara que simplesmente não faz nada. Então, ele tem indignação, mas ele utiliza essa indignação para resolver, né? Para criar soluções para resolver o problema. Opa. Isso aqui seria uma outra linha, tá? Bom, canalizar a inquietação social na busca de produtos, processos ou métodos inovadores capazes de ampliar as intervenções sociais, né? Então, ele
ele procura canalizar, né, essa insatisfação social na busca de produtos, processos inovadores, algo que possa, né, intervir no ambiente e intervir nas relações sociais, resolvendo, né? Traduzir a sua preocupação contínua com a realidade social. Alguém lê para mim, por favor? Que a barrinha está me encobrindo aqui, deixa eu ver. Traduzir sua preocupação contínua com a realidade social por meio de ações. Acho que eu consigo ler aqui. Dá para ler aí? Não, eu já li. Traduzir sua preocupação contínua com a realidade social por meio de ações. Então, o que está cobrindo aqui é por meio de ações. Mas obrigado pela intervenção. Ele sente indignação pela exclusão social, né, diante da pobreza, da miséria, né, do risco de vida que as pessoas estão passando, né? Então, isso é um motivo que impulsiona, né? Mas a indignação dele não é simplesmente uma revolta, que eu sou revoltado por causa disso e ele, né, fica parado. Não, é uma indignação, mas que ele vai lutar, né, para resolver aquele problema, né? Então, esses aqui são, né, esses motivos que a gente relacionou, são alguns motivos que impulsionam as pessoas, né, que impulsionam o empreendedor social. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente deixou aqui alguma que vocês acham que é importante, porém a gente não colocou aqui. Alguém quiser comentar, fique à vontade. Bom, gente, aí eu trouxe um estudo de caso, que é o Gerando Falcões, que é do empreendedor social, Eduardo Lira, né, como um exemplo de empreendimento social. Então, deixa eu abrir aqui o arquivo. Gente, quando eu mando para vocês, eu mando em PDF, mas como o Teams aqui só me abre arquivo PowerPoint, então o que eu mandei para vocês em PDF, eu transformo aqui em PowerPoint, mas é a mesma coisa, tá? Só como o Teams aqui não me abre arquivos PDF, né? Então, por isso que eu coloco aqui em PowerPoint. Gente, alguém... Professor, esse tipo de trabalho que às vezes é feito em comunidade, né? Que hoje em dia não se fala mais favela, né? Comunidade, que desenvolve às vezes curso para as pessoas, usam um determinado espaço lá como se fosse uma ONG, sei lá. É um tipo de empreendedorismo social, né? Sem dúvida, verdade, é empreendedorismo social. Veja bem, lembra que nós já comentamos, né, a diferença entre projeto e empreendedorismo social, né? Porque o projeto é quando você simplesmente traz alguma coisa. Eu uso o termo comunidade não como sinônimo de favela, mas no sentido que pode ser uma favela, mas também pode ser uma comunidade qualquer. Por exemplo, a última vez a gente falou no Instituto Ayrton Senna, né? Ele desenvolve atividades não só a favela, mas do Brasil como um todo, né? Mas tudo bem, mas concordo com você nesse aspecto que... desculpa, nós estávamos falando da diferença entre projeto, né, e empreendimento social. Então, lembra que a gente discutiu a diferença entre projeto e empreendimento social, né? Então, o projeto, você simplesmente vai lá e faz alguma coisa, né? Sei lá, você distribui sopa uma vez por mês, né, para as pessoas de rua. Então, isso é um projeto. E o empreendedorismo social, você
digamos, você traz empoderamento para essas pessoas. Então, você vai começar a capacitar as pessoas para que elas mesmas consigam elas próprias fazerem, elas próprias distribuírem, elas próprias conseguirem os recursos, né? Não ficar só dependendo de doação, né? Então, elas mesmas conseguiram os recursos para fazer, né? Lógico, essa é a função do empreendedor. Ou cursos que vai favorecer a comunidade, né? Ao invés de distribuir a marmita, dar cursos de culinária, por exemplo, né? Perfeito, né? Não só vão desenvolver, como podem adquirir uma profissão, né? Isso, é. Então, né, só relembrando o que a gente já viu na aula anteriores aí, que a característica é essa, você empoderar a comunidade, né? Ou seja, a comunidade, ela ter capacidade, né, para gerir, gestar e ficar independente, resolver o problema de uma forma independente, não simplesmente ficar sempre dependendo que alguém venha e faça aquela doação, tá? Mas perfeita a sua colocação. Então, até, sei lá, dentro disso que você falou, né, numa determinada comunidade, dar aulas de reforço, né? Então, aí você já começa a formar professores ou instrutores dentro da comunidade que desenvolve isso, né? Perfeita a sua colocação, Reinaldo. Foi o Reinaldo, né? Foi. Bom, gente, é isso. Aqui, né, o livro traz 3 estudos de casos, né, de empreendedorismo social. Aqui eu escolhi um que eu gostei mais, né, sobre empreendedorismo social. Alguém quer ler o caso aqui para a gente? Só para eu não ficar também só eu falando, né? Eu vi vocês também. Alguém lê para a gente, por favor? Alô, alguém? Alô, alguém? Ô, alguém? Alguém? Vai, alguém. Lê aí, alguém. A nossa leitura faltou hoje? Não, a leitura oficial, ela tá aí, meu. Só que hoje ela tá quietinha. Ela falou, pô, deixa eu ver se mais alguém se prontifica, né? Né, Grazi? Né, Grazi? Vê se alguém se prontifica, né? Ninguém, tá vendo? Vocês gostam da minha voz. Eu odeio a minha voz assim, chamada, mas acho que vocês gostam. Vamos lá. O empreendedorismo social é importante no Brasil devido à formação de negócios capazes de minimizar e solucionar os problemas sociais. A seguir, você verá um estudo de casos de empreendedorismo social. Gerando Falcões é uma organização social que atua dentro de estratégia de rede em periferias e favelas. Possui projetos focados em esporte e cultura para crianças e adolescentes e qualificação profissional para jovens e adultos, sendo um motor de geração de rendas para famílias, inclusive egressos do sistema penitenciário. Apresenta um modelo de gestão inspirado nos mecanismos de administração da Ambev, com metas, indicadores de desempenho, aí a barrinha aqui está me atrapalhando, acho que é rituais de gasto. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui. Rituais de gestão, plano de carreira e gratificação para os colaboradores. É isso. O princípio é aprimorar um propósito social com capacidade de gestão, e aí eu não consigo ler mais nada. Espera um pouquinho, deixa eu abrir o meu arquivo aqui, que eu joguei no WhatsApp. Lá no... Espera, deixa eu abrir aqui, que eu no meu tenho... O seu princípio é equilibrar um propósito social com capacidade de gestão e busca de resultados a longo prazo. Legal. Gente, isso aqui é exatamente o que eu passei para vocês em PDF, tá? Vai, pode continuar, por favor. Eduardo Lira nasceu na favela,
e seu pai, envolvido com um crime na favela, foi preso. Desculpa, só para o Eduardo Lira, ele é esse empreendedor social, né? Tá? Ok. Frequentou o curso de jornalismo na universidade, mas não se formou. Começou a empreender aos 23 anos, quando escreveu seu primeiro livro, Jovens Falcões, que com a ajuda de 50 jovens vendia de porta em porta na periferia e na favela. Com o dinheiro das vendas, fundou Gerando Falcões em Poá, São Paulo, ao lado de 3 amigos. Nesse período, conseguiram o primeiro e histórico investimento realizado pelo Instituto PDR e criaram o MCs pela Educação, projeto que leva funk, rap e hip hop para as escolas públicas do Brasil. Em 2014, eu acho, iniciaram as oficinas de futsal, perfil do Brasil, perfil do empreendedor social, 7, e tênis em parceria com a Escola Municipal Antônio Bortoloso, no bairro Cidade Kemmel, em São Paulo. Em 2015, começaram a oficina de coral e o projeto Recomeçar, que tinha como objetivo de ajudar os egressos do sistema prisional na recolocação ao mercado de trabalho. E aí eu não consigo ler mais, gente. Eu vou ler. O Polo Cultural Esportivo foi construído em 2016. Agora tudo bem. Agora vamos lá para outra. Agora dá. Pode continuar, por favor. No ano seguinte, 2017, dobrou-se o número de atendimentos nesse polo e houve a criação do Departamento de Qualificação Profissional. Além disso, os seus demonstrativos contábeis foram auditados pela primeira vez pela KPMG e realizou-se a implantação do modelo de metas criado pela Ambev, a captação de recursos com Fundação Lima, GVM5, WhatsApp e Aloha para iniciar a rede do Gerando Falcões e a seleção dos primeiros líderes para a expansão. Em 2018, foram inaugurados os polos cultural e esportivo na Vila Prudente e no Vergel, e a empresa Cirela passou a integrar o time de patrocinadores da rede Gerando Falcões. Não está conseguindo. Desculpa. Tá, não, desculpa. Pode continuar, por favor. Em 2017, eles possuíam 40 colaboradores, 22 mulheres e 18 homens, e 45 voluntários. Contavam com 15 cursos de qualificação profissional, a partir dos quais 508 pessoas se formaram. 88 pessoas foram encaminhadas para entrevista e 45 foram contratados por empresas privadas. Em relação aos projetos de cultura e esporte, 705 alunos foram assistidos, com o projeto MCs pela Educação, percorre escolas públicas de São Paulo, conseguiu atingir 40 mil alunos. O projeto Estúdio Moto gravou 12 artistas e consiste na gravação de artistas de comunidades de forma totalmente gratuita. O projeto Recomeçar, que recoloca ex-presidiários no mercado de trabalho, conseguiu gerar 500 mil em renda e encaminhou 50 pessoas para entrevistas, das quais 24 conseguiram retornar ao mercado de trabalho. O faturamento foi de 2,78 milhões, composto por incentivos, e ainda nem... por incentivos, verba própria, jantares e captação de recursos. Jantares de captação e bazar, né? Então, ele fazia essas atividades para gerar recursos. O projeto tem por objetivo abrir 9 unidades do projeto nos próximos 5 anos,
próprias ou em parceria com ONGs que precisem de apoio financeiro, gestão e metodologia, e formar a rede Gerando Falcões. A proposta é replicar o modelo operacional de sucesso realizado em Poá e criar a maior rede de ONGs em favelas no Brasil. Pode-se perceber que Eduardo Lira agiu diretamente nas causas dos problemas sociais das favelas e periferia paulistas e reduziu as necessidades existentes. Ele conseguiu e ainda consegue entregar valor social aos desfavorecidos por meio de um empreendimento financeiramente independente, autossuficiente e sustentável. Lira cultiva um propósito de contribuição social positivo e de geração de valor, gera maior oportunidades entre a periferia e o centro e cultura para aqueles moradores. E isso motiva a realizar mais parcerias e novos projetos para alcançar... E aí não leio mais. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Agora, não é que eu fui acompanhando aqui pelo meu arquivo em PDF, mas eu também me perdi aqui, só um aqui. É a penúltima linha. Tá. Pode falar, Reinaldo. Para alcançar a mudança, maior rede transformadora de ONGs do planeta. Já pedi para mudar o slide aqui, demora um pouquinho. Espera um pouquinho. O empreendedor assume uma postura de inconformismo e indignação que proporciona determinação, engajamento, compromisso e paixão pela missão social. Para isso, mobiliza as ideias, as competências e os recursos, principalmente humanos. Além disso, é importante destacar que 60% dos cargos de chefia do projeto são compostos por mulheres. A iniciativa conta com um número expressivo de negros em posição de comando e o ambiente de respeito é garantido para LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Devido a seu forte apelo emocional, Eduardo Lira consegue o engajamento de pessoas para a realização dos seus projetos, mostrando seu forte perfil de liderança. Uma das suas características é a capacidade de relacionamento, que pode ser percebida pela captação de recurso financeiro junto a empresas como fundação, e aí alguém segue. Fundação Alemã, Giveman, WhatsApp e Aloha. Além disso, consegue apoio da comunidade e de outras pessoas para incentivos, jantares de captação e bazar. Lira apresenta senso de ética e moral em suas ações e, além disso, mostra transparência em suas ações por meio dos relatórios de desempenho auditados pela KPMG e disponibilizados no site do Gerando Falcões. Por meio dessas informações, ele consegue estipular novos objetivos que proporcionam criação de valor social de longo prazo. O livro apresenta mais 2 estudos de caso de empreendedorismo social. Gente, aqui eu estou me referindo ao livro que eu segui, que é aquele livro lá do Saga. Então, no livro, como eu disse para vocês, tinha três estudos de caso, né? Então, eu escolhi esse aí para não ficar um negócio assim, muito extenso, cansativo. Mas, se alguém quiser ver mais alguma coisa, pode acessar lá. Não sei se vocês têm acesso ao Saga, né? Mas acessando lá, vocês vão ver que pode ver esses outros 2 casos que constam no livro. Bom, esse estudo de caso, né, foi do livro Empreendedorismo Social, da Adriana Greco Ferreira, né, lá do Saga. Gente, deu para vocês verem
as características desse empreendedor social, o que vocês destacariam, né, como característica deles, ou característica de empreendedor social, digamos, que vocês viram no Lyra? Alguém quer comentar? Gente, alguém esqueceu... Ah, tá. Gente, alguém... quais as características que vocês viram no Lyra que são bem... que a gente pode dizer que são características de empreendedor social, né? O que vocês viram nesse estudo de caso, né, que chamou a atenção? Olha, dentro das características que a gente viu, o Lyra realmente tem essas características, né? Quais as características que vocês perceberam no Lyra? Digamos que ele tem várias aí, né, das que o senhor estava falando anterior aí. Verdade, tem várias. Relacionamento com pessoas, a persistência, tem várias aí que identifica com ele, bacana. E aí, completando aí que você colocou, né? Por exemplo, o projeto dele, vocês perceberam no começo, que ele fala que gera renda para as famílias, né? Cursos de qualificação, ou seja, não é simplesmente tô aqui o peixe, né? Para você comer hoje, mas, né? O trabalho com a comunidade, empoderando a comunidade crescendo, né? As pessoas crescendo com o projeto, né? Então, o que fala da geração de renda para as famílias, cursos de qualificação, né? O que mais que vocês viram? Além do que o Reinaldo falou. Esse aspecto, né, de transparência, né? Porque, veja bem, o trabalho dele, ele faz questão que seja auditado, né? Ou seja, primeiro, ele faz questão de apresentar os relatórios de desempenho da atividade. Transparência. Exato. Então, ele faz questão de apresentar relatórios do trabalho dele, do que ele está fazendo, dos recursos que entra, como estão sendo geridos, né? E não simplesmente só apresentar, mas também, né, que esses relatórios são auditados pela KPMG, né? Então, o pessoal aí da área financeira, com certeza, conhece quem que é a KPMG, né? Só para relembrar, para que alguém que não é da área financeira pode não... Quem que é a KPMG, gente? Pessoal da área financeira. Empresa de auditoria. Empresa de auditoria. Uma das Big Four, né? Uma das 4 grandes, né? A KPMG, né? Uma das grandes empresas de auditoria aqui, das 4 maiores empresas de auditoria que operam no Brasil, né? Então, veja bem, ele é auditado, né? Ele não simplesmente se contenta em apresentar os relatórios, né, da gestão dele, mas também, né, que esses relatórios sejam auditados, ou seja, que tenha um aval de uma empresa como como a KPMG, que é uma grande auditoria, né, que tem esse aval, não, realmente, né, os relatórios deles estão de acordo com os princípios, né, contábeis, etc. Né? Que mais? Qual mais alguma coisa que você percebeu? Desculpa, né? Quando eu falei antes da geração de renda, curso de qualificação, então, veja bem, ele procura que todo esse trabalho seja autossuficiente, ou seja, que esse trabalho comece a dar fruto gerando a própria renda, para esse trabalho ser sustentável, não simplesmente ficar o resto da vida dependendo de doações, né? Mas todas essas atividades sejam autossuficientes, sejam sustentáveis. Quando teve apoio de grandes empresas e patrocínio, já é uma delas, né? Já é uma forma de ter uma sustentação. Exatamente, bem lembrado, Reinaldo. Bem, então, é aquela história, né? Uma coisa leva a outra.
como é uma empresa que ela é gerida, que apresenta os relatórios, que esses relatórios são auditados, então esses relatórios têm o aval, né, de que realmente eles são verídicos e, né, e que são, né, estão apresentando uma realidade, né? Então começa a ter patrocinadores de porte, né? Porque essas grandes empresas, no caso aqui é mencionado da Cyrela, né? Essas grandes empresas, elas não dão dinheiro para projetos que sejam duvidosos, né? Que não tenham transparências, que, né? Então, você vê como uma coisa está casada com outra. Então, a partir daí, ele também tem, né? Tem patrocínio, né? De grandes empresas. Então, ele faz parcerias, né? Então, essa outra característica do empreendedor social, um cara que tem que transitar tanto dentro das comunidades, ou da comunidade, ou das comunidades, como tem que transitar fora delas, né? Fazendo essa ligação, fazendo essa ponte de captação de recursos, enfim, né? Tudo bem, gente? Beleza. Legal, gostei da participação de vocês. Que ótimo. Legal. Bom, agora a gente iria para a aula 9. Só que antes, eu vou voltar no exercício que a gente começou a fazer na última aula e não deu tempo a acabar, tá? Então, só um minutinho que vamos lá para o exercício da última aula, que se refere àquele quiz da aula 7, tá? Eu estava dando uma olhada aqui, o Gerando Falcões, ele criou um projeto legal aqui para pacote de internet nas comunidades. Você faz uma doação de R$20 por mês durante a pandemia, né? No caso aí nos próximos 4, 5 meses. E aí cada criança ganha um aplicativo mais internet pelo tempo que está estudando. Um pacote de dados, né? Que vai durar naquele mês que ele possa estudar durante todo aquele mês lá. Legal. Onde você viu isso aí? Dentro do Gerando Falcões. Foi criado por eles, pelo projeto Gerando Falcões. Interessante, né, que, se não me falha a memória, ele é jornalista. Não, ele nem acabou o curso de jornalismo, né? Então, eu acho interessante também que ele que eu estou falando, o Eduardo Lira, né? Que ele, de alguma forma, ele reconhece, né, que ele não é não tem assim, uma grande capacidade administrativa. Então, ele fez uma parceria com uma empresa aí que agora me fugiu o nome, em que essa empresa dá todo esse suporte, né, administrativo. Lembra que nesse caso aqui que a gente viu, comenta que ele implantou um sistema de metas da Ambev, né? A Ambev, ela é uma empresa que lógico, uma empresa grande, né, que tem um sistema administrativo muito avançado, e a Ambev tem esse aspecto, porque a Ambev, ela faz aquele orçamento base zero, ou seja, ela não parte do que a gente pode melhorar, né? Então, ela parte que podemos melhorar tudo. E, então, dentro disso, a fixação de metas dentro da Ambev é um estudo bastante interessante, né? Então, o que ele faz? Ele procura, né, administrativamente, se espelhar nos melhores, como melhor administrar o trabalho dele, né? E dentro disso, como eu disse, ele não se julga um bom administrador,
Então, o que ele faz? Ele tem uma empresa, me fugiu o nome agora dela, mas na internet vocês podem ver isso facilmente, que dá todo esse suporte para ele, né, de administração. É legal, bem lembrado, Reinaldo. Bom, então vamos voltar, né, para o exercício da última aula. Né? Gente, nós tínhamos parado na questão 4. Então, rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, vamos só recapitular as questões 1, 2 e 3, só falando rapidamente, lendo a questão e falando qual a alternativa correta, e aí, a partir da 4, a gente volta a comentar, né, por que essa é correta e não aquela, tal, tá? Para eu não ser o... Hã? Não entendi. Alguém falou alguma coisa? Entendi. Bom, então, estou precisando de um leitor. Alguém aí se habilita? Voluntários, por favor, para nossa causa social aqui. Estou precisando de voluntários. Por enquanto, eu só tenho uma voluntária, né? Queria mais voluntários. Vamos lá, eu continuo aqui. Pô, tá bom, vamos lá. Viu? Já que essa turma aí, em termos de voluntariado, o negócio está meio devagar, vamos lá, né, Grazi? Tá difícil, né? O pessoal não quer fazer a boa para Deus ver, né? Tá difícil o voluntariado. Poxa vida. Bom, começa da primeira, né, professor? Vamos começar da primeira, só que aí é o seguinte, como a gente já viu até a terceira questão, a gente vai só falar a alternativa certa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, fique à vontade de perguntar. Aí a gente vai comentar só da 4 e a 5, que a gente não tinha visto na última aula, tá? Ok. Então, vamos lá. Os anos de 1990 do século XX foram marcados por grandes transformações nos âmbitos político, econômico, social e cultural, que afetaram todo o planeta. Uma vez que nesse período já se observava os processos intensos da globalização. Essas mudanças fizeram emergir um novo conceito de empreendedorismo, predominantemente social, considerando que as diferenças entre empreendedorismo capitalista e social são frutos desse período. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre o contexto e o surgimento do empreendedorismo social. A. As tecnologias de comunicação e informação, impulsionadas a partir da globalização, contribuíram para o surgimento do empreendedorismo social. B. As formas de governo das nações capitalistas expandem a racionalidade neoliberal após a globalização e impulsionam a emergência do empreendedorismo social e das ações do terceiro setor. C. A globalização afetou o contexto econômico, promovendo maior competitividade entre as empresas privadas e favorecendo dessa forma o empreendedorismo social. D. Durante o processo de globalização, houve uma expansão das ideologias de cunho socialista que promoveram o social e as suas ações empreendedoras sociais. E a globalização fez com que as relações de emprego e trabalho se reconfigurassem, aumentando a concorrência entre as pessoas e as empresas, e expandindo o empreendedorismo social que se vale dessa lógica. Então, gente, alguém lembra qual que era a alternativa correta aqui? Acho que era B, né? Era B, né? Por quê, né? Porque a globalização, lembra que até muitas pessoas até falaram na opção A, né? Então, não é que a tecnologia não seja importante, lógico, a tecnologia é importante em tudo, mas o aspecto de globalização, ele se dá muito no contexto político e econômico, né? Por isso, a alternativa era B, tá?
Se alguém quiser, como eu disse, eu vou ser bem rápido, né, nas questões 1, 2 e 3, mas se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? Ou perguntar, fique à vontade. Ok. Por favor, pode continuar. 2. O empreendedorismo social apresenta algumas dimensões específicas sobre as quais esse processo se instala. Quando consideradas tais dimensões, aumentam muitas possibilidades de que essas ações empreendedoras atinjam seus objetivos e causem o impacto social desejado. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta a relação correta entre a dimensão e suas características. A. A dimensão regulatória / institucional envolve os movimentos de incentivo e busca por novas organizações sociais e como torná-las mais atuantes na comunidade. B. A dimensão ambiental envolve os processos de criação e implementação de locais apropriados ao desenvolvimento de ações sociais, principalmente nos espaços urbanos. C. A dimensão ambiental envolve os processos de criação e implementação de políticas públicas de incentivo ao empreendedorismo social. D. A dimensão psicossocial se refere à mudança de comportamentos que é requerida nas ações de empreendedorismo social, o que envolve participação, engajamento e solidariedade. E a dimensão cultural abrange os estudos da cultura ambiental local, visando o uso sustentável dos recursos naturais existentes na comunidade. Então, alguém lembra qual que era a alternativa correta aqui, gente? D, né? D de dado, né? Uhum. Ouvi bem? Isso. Gente, porque veja bem, lembra que nós, na aula, nós discutimos algumas dimensões do empreendedorismo social, né? Então, por exemplo, nós discutimos que existe a dimensão psicossocial, né, que considera mudar de comportamento da comunidade, a participação da comunidade, a inovação, que existe o aspecto cultural, né, que é o aspecto de buscar soluções dentro da cultura que existe naquela comunidade, etc., né? Então, alguém esqueceu. Legal. Então, a alternativa correta é a D, né? Que a dimensão psicossocial se refere à mudança de comportamento que é requerida nas ações de empreendedorismo social, né? Porque, lógico, no empreendedorismo social se requer isso, né? Que existe uma situação que não é ideal, que não é boa, que incomoda, digamos assim, né? E existe essa mudança, né? Então, e essa mudança no âmbito psicossocial, né? E sempre, né, o empreendedorismo social requer e envolve a participação, né, o engajamento e a solidariedade da comunidade, né, do ambiente que está sendo alterado, tá? Então, por isso era a alternativa D de dado, tá? Vamos lá. 3. O empreendedorismo social e o capitalista, embora apresente semelhanças na composição do perfil de seus empreendedores, como a visão inovadora, a criatividade, o correr riscos calculados, entre outras, apresentam características que os diferenciam. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta uma diferença correta entre o empreendedorismo capitalista e o empreendedorismo social. A. O empreendedorismo capitalista visa a constituição de um negócio que gere lucros, enquanto que o empreendedorismo social objetiva agir produzindo impacto social na comunidade. B. O empreendedorismo social tem foco na ação individual, enquanto que o empreendedorismo capitalista focaliza a coletividade. C.
O empreendedorismo social se desenvolve no segundo setor da economia, enquanto que o empreendedorismo capitalista é percebido em organizações do terceiro setor. D. O empreendedorismo capitalista requer solidariedade e altruísmo, enquanto que o empreendedorismo social lida com a competitividade e a concorrência de mercado. E o empreendedorismo capitalista trabalha com a ideia de empoderamento da comunidade, enquanto que o empreendedorismo social procura satisfazer as necessidades dos clientes. E aí, gente, vocês lembram qual que era a alternativa correta? Ah, né? Até que essa questão, ela não tem tanta complexidade, né? Porque realmente, né, o empreendedorismo capitalista visa a constituição de um negócio, né? Então, lembra que quando a gente falou do empreendedorismo anteriormente, não o empreendedorismo social, a gente estava sempre pensando, sempre falando de um negócio, desenvolvimento de produtos para, né, para benefício da empresa, para benefício, né, lógico, a empresa é um grupo de pessoas, embora ela faça parte de uma comunidade também, ela não podemos dizer que ela não traga benefício, mas o objetivo principal, né, é o objetivo da empresa, né? Então, o empreendedorismo capitalista visa a construção de um negócio que gera lucros, enquanto que o social objetiva produzindo impacto na sociedade, né, na comunidade, ou seja, trazendo valor social, valor para a comunidade, né? As outras opções até são relativamente fáceis de serem descartadas, né? Mas, como a gente já analisou na última aula, então vamos para a questão número 4. Agora, a partir daqui a gente vai comentar, porque a partir daqui a gente não comentou, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar, por favor, fique à vontade. Para Melo Neto e Frois, 2002, página 61, somando-se o capital humano e o capital social instalado em uma determinada localidade, temos o somatório de suas potencialidades. Os autores evidenciam que o empreendedorismo social será potencializado quando esses dois conceitos aparecerem juntos, devido às suas características. Considerando que o conceito de capital social traz em si a capacidade de engajamento e que o conceito de capital humano se refere de maneira muito sintética à qualificação de uma dada comunidade, indique a alternativa que apresenta correta relação entre capital social e capital humano, considerando os estudos sobre empreendedorismo social e a citação de Melo Neto e Frois. A. Comunidades que apresentam bons índices de capital social acabam apresentando também capital humano condizente com ele. B. O capital humano existente na comunidade é um fator determinante das suas ações relativas ao capital social. C. O nível de capital humano é uma comunidade. O nível de capital humano de uma comunidade acaba por restringir as ações coletivas e participativas típicas do capital social. D. Comunidades que apresentam capital humano elevado não apresentam capital social, pois nesta as questões sociais estão bem resolvidas. E algumas comunidades podem apresentar alto nível de capital social, porém baixo grau de capital humano. Por isso, precisam ser desenvolvidas em termos de qualificação. E aí, gente, qual que é a alternativa correta? Eu coloquei a E. A E? Quem dá mais? Alguém acha que é outra alternativa? Eu coloquei a E também, professor. A E? Alguém acha que é outra opção? Alguém acha que é outra alternativa? Ó, gente, realmente, né? O capital humano,
ele se refere ao somatório dos conhecimentos, habilidades e qualificação formal e não formal dos membros da comunidade, né? Então, o capital humano é essa somatória, né, das qualificações dos membros da comunidade, enquanto que o capital social é a definição da capacidade de organização e mobilização de todos, né, do engajamento, da participação dos membros das ações comunitárias, entendeu? Então, por isso, a alternativa, a correta realmente é a alternativa E, ou seja, né, algumas comunidades, elas podem apresentar alto nível de capital social, né, porém, baixo nível de capital humano. Porque uma coisa é a somatória dos conhecimentos e habilidades das pessoas da comunidade, outra coisa é o capital social, que é o engajamento da comunidade, né? Então, são conhecimentos, é o capital humano, e participação, desenvolvimento da comunidade, que é o capital social, tá? Então, por isso é a alternativa E, né? Então, desculpa, só recapitulando, algumas comunidades podem apresentar alto capital social, né, alto nível desse engajamento, dessa participação da sociedade, porém, por isso, capital social, porém, baixo nível de capital humano, por isso precisam ser desenvolvidos em termos de qualificação. Então, uma coisa é diferente da outra, né? Então, pode ter um alto grau de capital social, porém, o capital humano ainda não ser muito desenvolvido. Agora, vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. A alternativa A diz o seguinte: comunidades que apresentam bons índices de capital social acabam apresentando também capital humano condizente com ele. Não necessariamente, né? Então, por isso que A está errado. Então, até a gente pode dizer que existe uma certa relação, né? A partir do momento que existe capital humano, um alto grau de capital humano também, né? Isso facilita, porém, não está relacionado diretamente uma coisa com outra, tá? Então, por isso, a A está errada. B. Vamos ver onde está o erro da B. O capital humano existente na comunidade é um fator determinante de suas ações relativas ao capital social. Não, né? Não necessariamente. Então, porque são coisas diferentes. C, vamos ver onde está o erro da C. O nível de capital humano de uma comunidade acaba por restringir as ações coletivas. Também não está certo, né? O nível de capital humano não restringe a participação coletiva, né? AD. Comunidades que apresentam capital humano não apresentam capital social. Também não está certo. Não existe essa relação. Se existe capital humano elevado, não vai existir social e vice-versa, né? Porque são coisas diferentes. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma opinião diferente ou quer comentar alguma coisa diferente? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Gente, hoje pode ter dúvida e perguntar, só no dia da prova que não pode ter dúvida, tá bom? Hoje pode ter, tá? Pode perguntar, a gente revisa, faz revisão, se for o caso. Tá bom, já que ninguém tem dúvida, vamos lá para a quinta questão. Uma das habilidades imateriais que precisam ser desenvolvidas nas comunidades para que as ações de empreendedorismo social sejam bem-sucedidas é a solidariedade e o altruísmo, o que leva ao engajamento e à participação de todos nas várias demandas necessárias, incluindo as econômicas, fazendo com que o modo de pensar e viver das pessoas dessas comunidades se transforme. Singer, 2002, página 121, comenta, porém, que para que a economia solidária se transforme de paliativo dos males do capitalismo em competidor do mesmo, ela terá de alcançar níveis de eficiência na produção e distribuição de mercadorias comparáveis aos da economia capitalista.
A Gente, partir da Oi? Desculpa, só um comentáriozinho para ficar mais fácil da gente entender, a análise das alternativas, né? Primeiro, o que é altruísmo, né? E outra coisa, aqui é uma colocação aqui do Singer. O Singer é o Paul Singer, né? Que é um economista. Ele fala de economia solidária, né? Então, eu só queria discutir, antes da gente analisar as alternativas, discutir um pouco o que é altruísmo e o que é economia solidária, né? Gente, só que, como está na hora do intervalo, vamos para o intervalo. Opa, alguém esqueceu o microfone ligado? Dá para dar uma desligadinha, por favor? Isso, obrigado. Então, como estava barulho, deixa eu recolocar, porque alguém pode não ter ouvido, né? O Singer, que fala aqui, é o Paul Singer, né? Ele é um economista, né? Bem conhecido, e aqui o texto fala em altruísmo e economia solidária, né? O Paul Singer, me fala a memória, o Paul Singer, né? Fala da economia solidária. Então, antes da gente analisar as alternativas, eu só queria fazer um breve comentário, o que é altruísmo, e o que é economia solidária, né? Só para a gente entender bem as alternativas. Mas como está na hora do intervalo, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar um cafezinho, pode pôr na minha conta, pode ir lá na cantina, botar na minha conta, tá? Então vamos tomar um cafezinho, depois do cafezinho, às 21h15, a gente volta a essa questão, tá bom? Tudo bem, gente? Ok, professor. Ok. Tá. Obrigado, vamos lá.